Sejam bem-vindos ao canal Descomplicode e ao longo do vídeo de hoje falaremos sobre pilhas. As pilhas são estruturas de dados em que são armazenados e removidos itens do topo. Ele segue o princípio de LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último elemento a ser inserido vai ser o primeiro a ser removido. A gente pode exemplificar esse conceito usando a pilha de pratos, onde se você quer inserir um prato nessa pilha, você vai inserir no topo. Se você quiser remover um prato dessa pilha de pratos, você vai remover do topo. Então, indo para a ideia de pilhas em estrutura de dados, se você quiser inserir um elemento, você vai fazer uma operação de push, onde você vai inserir o item no topo. Se você quiser remover o item, você vai usar a operação pop, onde você vai remover o item do topo. E também tem outra operação que é o pick, onde você vai consultar o topo dessa pilha sem remover ou sem adicionar o item. E agora vamos implementar a pilha em linguagem C e podemos começar adicionando as bibliotecas. Então vamos ter um include stdio.h. Outro include, podemos botar a biblioteca aqui por padrão, stdlib.h, e a outra std, deixa eu dar um espaço aqui, stdbool.h, para a gente usar tipos booleanos, onde vai ter um true or false, e também a gente pode usar stdio para entrada e saída de dados. Então agora podemos colocar o tamanho desse array, em que vai ser armazenado as pilhas. Então vamos ter um define max 5, ou seja, o tamanho dessa pilha vai ser 5. E a estrutura dessa pilha, podemos colocar um type def struct e aí vai ter um tipo em que vai ser chamado de topo. Esse tipo int vai ser chamado de topo. E esse tipo int, ele vai ser responsável por identificar o topo dessa pilha, saber quantos itens tem nessa pilha. Então vai ser int topo. Vamos ter um outro int aqui, em que vai armazenar os itens. Então vai ser chamado de itens. E vamos definir o tamanho max. Vai ser o tamanho dessa pilha. Vamos dar um nome a essa estrutura, vai ser chamado de pilha. Bom, e agora a gente pode criar a função que inicializa, então vai ser void, ou seja, ela não vai retornar nenhum valor, vai ser void inicializador. Podemos chamar de inicializador pilha. E aí, ela vai receber por parâmetro um ponteiro. Então, vai ser pilha p. E aqui a gente vai, como forma de mostrar que está no início dessa pilha, que não tem nenhum valor nela, a gente vai inserir a variável topo, o valor -1. Então, vai ser p no campo topo, vai receber -1. Agora podemos criar uma função para verificar se essa pilha é vazia. Então vai ser bool is empty. Is empty vai receber pilha asterisco p. Você vai receber por parâmetro também um ponteiro. E aqui a gente vai dar um return e vai retornar se é igual a -1, porque se for igual a -1, significa que essa pilha está vazia. Então p no campo topo igual a -1. Por caso isso aconteça, vai retornar true.
E agora podemos criar a função para verificar se essa pilha ela está cheia. Então, vai ser do tipo bool, vai retornar um true ou false. Então, vai ser is full. Vai receber por parâmetro também um ponteiro. E aqui a gente vai retornar o valor da condição do topo ser igual a max menos 1. Então, P no campo topo igual a max menos 1. Caso isso aconteça, vai retornar true. E aí, quando ser chamado essa função isFull, vai retornar, caso seja a pilha esteja inteira, vai retornar true. Então, a gente pode criar a outra função para inserir um elemento nessa pilha. Ela vai ser do tipo void. E podemos chamar de push. Ela vai receber por parâmetro o ponteiro para essa pilha e o valor que vai ser inserido. Então, vai ser pilha p e int valor. Nesse push, a gente vai fazer uma verificação, porque a ideia é, a gente vai adicionar algo, então a gente tem que verificar se essa pilha ela não está cheia, porque se estiver cheia e a gente for inserir algo, vai dar um overflow. Então, podemos chamar a função isFull e enviar a pilha. Caso a pilha esteja cheia de fato, então a gente vai dizer erro pilha cheia. A gente pode ainda dizer o elemento em que ele quis inserir. Então podemos dizer pilha cheia. Podemos colocar não é possível adicionar o elemento valor. E a ideia é, caso essa pilha não esteja cheia, então vamos adicionar de fato esse item na pilha. E aí vamos no campo itens, no índice P do campo topo. No caso, como a ideia é que a gente adicione um valor essa pilha e depois a gente mude esse topo para especificar que foi adicionado um valor, a gente pode colocar um mais aqui para incrementar o topo. Então, valor. E aí podemos dar um printf e dizer inserido. Aí podemos colocar o valor que foi inserido na pilha. Vou botar um barra n aqui. Valor. Bom, e após isso a função push está completa. Então, podemos criar agora a outra função. Vai ser uma função em que vai remover itens dessa pilha. Então, podemos criar a função, vai retornar um tipo int, ou seja, a gente vai remover aquele item e vai printar esse item que foi removido. Esse int pop vai receber por parâmetro um ponteiro. E a gente vai primeiro verificar se essa pilha não está cheia. Porque caso
não vai verificar se essa pilha está vazia, no caso. Porque caso essa pilha esteja vazia, não tem como a gente remover nada. Se a gente tentasse remover, seria um underflow. Então teremos o if is empty e vamos adicionar a pilha na função. E aqui, caso esteja vazia, a gente vai printar, no caso vai printar um erro, vai dizer pilha vazia. E aí podemos dizer não é possível remover elemento, porque não existe elemento. E aí podemos dar um return -1. Bom, agora caso não esteja vazia, aí podemos fazer essa remoção. E aí vamos usar um int para armazenar o valor que vai ser removido. Então podemos chamar valor removido, vai receber o item que vai ser removido. Esse item está no índice p topo. E aí depois faremos o decremento para mostrar que foi removido um item. Após isso, podemos fazer um print f, em que a gente vai dizer removido tal elemento. Então, da pilha. Esse elemento, no caso, será o valor removido. E depois disso, a gente pode dar um return valor removido. Valor removido. No caso, esse return aqui, ele é dentro do else. Tem esse detalhe. E após isso, a gente vai criar a função que vai fazer essa consulta nessa pilha para verificar o item que está no topo dessa pilha. Essa função vai ser chamada de pick. A gente vai receber o parâmetro ou um ponteiro para essa pilha e faremos uma verificação. Vamos verificar se ela está vazia. E exemplo, porque caso esteja vazia, não tem o que consultar. E aí, caso ela esteja vazia, a gente vai dizer pilha vazia. E vamos retornar -1. Agora, caso ela não esteja vazia, aí vamos fazer de fato essa consulta. Então, teremos um return p no campo itens, no index topo. Então, vamos retornar esse último item da pilha. A função pick já está completa, e agora a gente pode fazer a função principal, em que vai chamar essas outras funções. Então, esse int main, então return 0. E aqui a gente pode criar essa pilha. Vamos chamar ela de P. E agora a gente vai criar duas variáveis. Vai ser a escolha e o valor, onde na escolha a gente vai inserir a escolha do usuário
e no valor a gente vai inserir o valor que o usuário quer inserir, remover, ou remover no caso. Então, agora a gente vai fazer um while, colocar o valor 1 para esse while se tornar um loop. E aí, caso satisfaça alguma condição que a gente queira, como por exemplo um return, ou como um return, aí ele vai parar. Então a gente vai fazer um printf e vai dizer escolha uma operação. Vale lembrar também que em C os acentos não são aceitos. Então, se eu coloco um acento, ele não vai identificar da forma que a gente gostaria que identificasse. Então, vai ser um printf. E aí podemos colocar ponto 1 push. Aí vamos dizer que vai ser o inserir elemento. E a ideia é que a gente vai colocar valores de 1, 2, 3 para cada uma dessas operações, e aí o usuário vai escolher a operação que quer de acordo com esse número. Então a gente vai ter um printf 2 ponto. Esse aqui pode ser o pop. Pop, que vai ser o remover elemento. E aí, vamos ter um outro printf, que vai ser 3, e vai ser pick, para fazer a consulta. E podemos colocar consultar topo. E aí, podemos ter um printf, e vamos colocar 4 para cada usuário deixar sair. Então, sair. E aí, após isso, a gente pode colocar um printf para especificar que ele vai ter que escolher essas operações. Então, vamos botar opção. E depois vamos armazenar a opção do usuário. Então, scan f. E vamos colocar por cento d. E vamos armazenar isso em escolha. A ideia é que com isso aqui a gente consiga a gente receber os valores do usuário e com base nos valores que o usuário inseriu, a gente vai poder fazer as operações. Então, aqui, após esse while, a gente vai poder fazer um switch. E aí, nesse switch, a gente vai ter vai receber o valor escolha, porque daí o usuário vai escolher um número e aí esse número vai entrar nesse switch e aí de acordo com esse número a gente vai poder escolher o que vai ser feito. Então, vamos colocar case 1, aí vamos colocar printf e vamos dizer digite o valor para inserir. A gente vai usar um scanf, %d, e vamos armazenar na variável valor. E aí teremos um push, que a gente vai enviar o endereço dessa pilha e o valor que vai ser inserido. E, bom, isso caso ele tenha escolhido o valor 1. E aí podemos usar um break
para encerrar nesse caso. E depois disso, a gente pode, no caso, tem que colocar aqui um tab, né? Com a indentação. E a gente pode usar agora o segundo caso, em que o usuário vai ter escolhido o pop. Então a gente vai chamar a função pop para enviar para o parâmetro o endereço da pilha, no caso p. Então vamos dar a indentação. E aí, no caso 3, em que o usuário vai ter escolhido consultar, então a gente vai, sem contar também que a gente precisa de um break aqui, né, para não executar o caso 3. E aí, no caso 3, a gente vai ter um printf, em que a gente vai especificar o topo da pilha, então topo da pilha. E aí a gente pode também dar uma quebra de linha aqui, e aí a gente chama a função pick, enviando por parâmetro o endereço dessa pilha, e depois damos um break. Agora o caso 4. O caso em que o usuário quer sair. Então a gente vai dar um printf, vai dizer saindo, e podemos dar um return 0 para encerrar a execução. E aí, depois de ter adicionado todos esses casos, a gente vai colocar o default, que é caso o usuário não insira um valor e não está entre 1 e 4. Então vai ser default printf opção inválida. E vamos dar um break. E pronto. E após ter feito as operações, dentro desse while, no caso, scanf, faltou um ponto e vírgula aqui. Esse print. Tá. Bom, e aqui no caso, dentro desse while, vai passar esse printf para o usuário vai poder escolher, e aí vai entrar nesse switch case, então a gente tem que colocar esse switch case dentro do while. Vamos só fazer a indentação aqui. E, bom, agora, deixa eu ver, vai passar essas informações para o usuário vai escolher se ele quer um push, pop ou pick, ou até mesmo sair, e aí vai ser armazenado em escolha, depois vai entrar nesse switch, aí vai entrar no caso 1, se tiver escolhido o número 1, no caso 2, tiver escolhido o 2, e aqui, bom, aqui também é scanf. E aqui a gente pode fazer a execução, só verificar, bom, aqui também tem que inicializar a pilha. Então vai ser utilizador pilha, mandar o endereço dela, que no caso vai ser P. Aí depois de inicializar, os próximos passos vão executar normalmente. Então, podemos executar ela. E aqui, mandou a mensagem para o usuário, então ele vai poder escolher push, pop, pick ou sair. Então, vamos supor que eu vou inserir algum elemento, vou inserir o 40, e ele vai dizer inserido 40 na pilha. Então, vamos inserir um novo elemento, vamos inserir, por exemplo, o 30. E ele vai dizer inserido 30 na pilha. Agora podemos usar o pick para identificar o item do topo. No caso, como o último item que a gente inseriu foi o 30,
o elemento topo vai ser 30. Então, podemos colocar o 3 e ele vai dizer topo da pilha 30. Podemos também usar o pop, então, colocar o número 2 e vai dizer removido 30 da pilha, porque é o item do topo. Se a gente chamar um outro pop, novamente, ele vai remover o elemento que passou a ser o topo da pilha. No caso, foi o primeiro item que a gente inseriu, que foi o 40. Então, se a gente colocar um 2 aqui, removido 40 da pilha. E por fim, a gente pode colocar o 4 para sair. E pronto. Esse foi a implementação da pilha em linguagem C.